Som, teste, 1, 2, 3, testando. Resolve o problema, lê o negócio da CPI, vota, não cabe discussão. O presidente também vota. Essa questão do presidente vota a gente resolveu. Eu não vou votar, porque o regimento fala que você vota em caso de empate, entendeu? Mas tem um outro local no regimento que ele diz que se não vou. Isso aqui é a sua cadeira. Se não dá matérias, ele vota no caso, só votaria no caso de empate, votação de contas e. Você sabe o lugar, Jorge? 37. Som, teste, 1, 2, 3, teste. Tss, tss. Atribuições do presidente. Mas lá na frente tem um negócio do quórum também. Teria que ver os dois lugares. Pode ser. Só um minutinho, dá, isso que eu vou voltar lá embaixo. Olha isso aqui lá pra nós, fazendo favor. Se tiver como procurar no computador. Tá. Thiago Santos, faz favor. Tá com joia aqui. Tem nada aqui que fala que vota. Hã? Eu achei tudo que você falou. O quórum conta. É porque tem um lugar no que fala lá na frente que diz o seguinte, lá na frente no quórum que diz o seguinte, aquelas votações que não é ele votaria quando tem desempate, que está na atribuição dele. Mas, por exemplo, tem as matérias de quórum privilegiado e as outras matérias que não são, que é o restante, que não seria o restante. Salvo os casos de perda temporária. Não é causa de perda temporária, é comissão Não, processante. quer dizer, mas é por causa da necessidade do quórum. A matéria fala em maioria absoluta. É a questão do quórum com relação às maiorias. Se é de 2/3, se é absoluta, se ela não é simples, é maioria absoluta. Quando a matéria E o que nós entendemos por maioria absoluta? Só um minuto. 7. Qualquer quórum. Eu entendo o seguinte, maioria simples seria 7, maioria absoluta é metade mais um dos presentes. Então, por exemplo, digamos que tivesse 9. Aí qual seria a maioria absoluta? 5. Por isso que o presidente tem que votar. É um caso especial. Quórum diverso dá muito extensivo. Maioria simples ou absoluta dos membros da Câmara. Salvo os casos de perda temporária. Não é uma comissão processante para perda de mandato. É só a abertura de Peraí então.
posso fazer a leitura? De que? Do expediente? Você vai ler, Silvio? Pode ser. Ele vai fazer. Então, Tá bom? Eu te agradeço. Joia. sem problema. Fica aqui, faz favor. Joia. Essa é bom, Aham. Vamos começar? Não, não vou votar, Joia. Respeitado o seu entendimento. Não. Quem sou eu? Eu só Não, é assim. eu tô levantando a lebre de outros carnavais. Tá faltando o quê? Boa noite a todos. Solicito silêncio no plenário e que cada um tome seus lugares. Pode entrar, pode entrar. Depois que botar a votação, você vai ler o pedido de CPI. É só isso aqui. Só isso aqui que é anexo. Beleza. Aí Sim. você vai colocar em votação. Ele acabou a leitura do plano, coloca em votação. Quem quiser o prosseguimento da CPI, vota sim. Quem não quiser, vota não. Isso é o nome depois do... Aqui, ó. Da aprovação da ata. Aham. Aqui. Depois da aprovação da ata. Porque a ata tem que ser lida, porque mesmo que ela é matéria, não pode abrir a ata sem aprovar o anterior. Entendeu? Não é esse o raciocínio que a gente tinha, não. Mas você tá no regime. Mas dá o mesmo, né? Não, mas está antes, ó. Sim, ela vota. Aí, acabou de votar. Acabou de ler, o presidente vai falar. Coloca o pedido em votação. Tá aqui, né? Aí você vai assinalando, depois lê o resultado, tipo, pedido de instauração aprovado por tantos votos favoráveis, o presidente vai ler. E assina aqui logo, para não esquecer. Solicito a todos os presentes o devido silêncio para iniciarmos a sessão. Sugiro e solicito que todos façam o uso devido da máscara, devido às circunstâncias que nos encontramos da pandemia. Solicito ao excelentíssimo senhor vereador Jetson Freitas, que componha a mesa conosco, por favor, Jetinho. Vice-presidente Jetinho. Inicio cumprimentando a nossa mesa diretora, Tiago Silva, primeiro secretário, vereador Jetson Freitas, vice-presidente, todos os vereadores aqui presentes, os servidores dessa casa, ex-vereador Pepino da Rifa, obrigado pela presença, Petrônio Antunes, Fabiano Casotti, Patrícia, servidora do Executivo, muito obrigado pela presença, e cumprimento a todos os presentes. Solicito ao senhor secretário Tiago Silva que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Arlete, vereador Dyson, Presente. vereador Edilson Carlos, vereador Jetson Freitas, Presente. vereador Getúlio Andrade Loureiro, Gilcimar de Oliveira, vereador, José Roque de Oliveira, vereador Leonardo Jeique, vereador Leonardo Luiz Bragato, vereador Levi Alves Pinheiro, vereador Renato Alves Ferreira, vereador Tiago Silva, vereador Tiago dos Santos. Ok. Solicito ao senhor vereador Jetson Freitas que nos faça a leitura bíblica de hoje, por favor, Jetinho.
Salmos de Davi, capítulo 119, versos 103 a 105. Diz-nos assim a palavra de Deus: quão doce ao meu paladar as vossas palavras, mais doce do que o mel para a boca. Recebi a sabedoria nos vossos preceitos, por isso detesto os caminhos da mentira. A vossa palavra é qual farol para os meus passos e uma luz para os meus caminhos. Amém. Muito obrigado, vereador Jetinho. Havendo número legal e em nome de Deus e da comunidade, declaro aberta a presente sessão e iniciemos nossos trabalhos. Anuncio que o livro de oradores se encontra sobre a mesa diretora para o vereador que desejar fazer o uso da palavra conforme o regimento interno. Comunico aos senhores vereadores que o expediente terá duração máxima de 1h30, conforme artigo 193 do regimento interno. Nesse momento, coloco em votação a ata do dia 2 de março, referente à sessão ordinária, na forma como está redigida. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Nesse momento, passaremos ao expediente e, conforme manda o regimento interno, que eu vou ler aqui rapidamente, nós faremos a votação de um requerimento de abertura de CPI. O artigo 112 do regimento interno diz o seguinte: as comissões parlamentares de inquérito serão instituídas mediante requerimento subscrito por no mínimo 1/3 dos membros dessa Casa. O requerimento de constituição será dirigido ao presidente da Câmara e deverá conter a especificação do fato ou fatos a serem apurados, 3 membros efetivos e 2 membros suplentes. O prazo de seu funcionamento não poderá ser superior a 120 dias. A indicação, se for o caso, dos vereadores que servirão como testemunhas. Recebido o requerimento, o presidente da Câmara o mandará à publicação e leitura no expediente, devendo o plenário se manifestar preferencialmente sobre as demais matérias, com quórum de maioria absoluta. Esse requerimento foi, como eu disse, formulado por 4 vereadores que compõem 1/3 exigido pelo regimento, dirigido à presidência da Casa, que fez a verificação de todos os requisitos. Uma vez completos os requisitos, passaremos ao próximo passo, que é a aprovação da abertura da CPI, que tem que ser aprovado pela maioria absoluta, tudo em conformidade com o regimento interno dessa Casa. O expediente será lido pelo secretário, primeiro secretário, vereador Tiago Silva, e também, como manda o regimento, é a primeira matéria da ordem do dia, que será lida e colocada em votação. À vontade, vereador Tiago Silva. Esse, então, foi o requerimento protocolado aqui nessa Casa de Leis. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, Espírito Santo. No decorrer das últimas semanas, chegaram ao conhecimento do Poder Legislativo Municipal, principalmente dos vereadores, denúncias de que algumas pessoas nomeadas para exercer cargos comissionados no Poder Executivo estariam se valendo de diplomas, atestados e declarações falsas
para atender ao requisito legal de escolaridade dos respectivos cargos. A partir dessas denúncias, o Poder Legislativo Municipal passou a analisar e observar os fatos, bem como efetuar diligências, sendo que, na data de 2 de março de 2021, alguns vereadores estiveram no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal. Após muita relutância, foi fornecido por tal departamento cópias de declarações apresentadas por alguns servidores, emitidas pelo Colégio Marechal Hermes, as quais acompanham o presente relatório. Importante ressaltar que, de forma estranha, exatamente os servidores que se valeram de tais declarações foram todos recentemente exonerados por decreto do excelentíssimo prefeito municipal. Salienta-se também que, em pesquisa na rede mundial de computadores, a internet, foi encontrada matéria jornalística dando conta de que em março de 2019 foi realizada uma operação policial no citado colégio, desencadeada a partir da emissão de diplomas e declarações de escolaridade falsas, na qual 7 pessoas foram presas e 17 tiveram que cumprir medidas cautelares por prática de crimes como organização criminosa, falsidade ideológica e outros. Fato interessante que, ao verificar o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, usando o número da empresa Colégio Marechal Hermes, encontramos que a empresa se encontra inapta desde a data de 15 de janeiro de 2019. Isso contraria algumas declarações que possuem data de emissão posterior. Os acontecimentos indicam fortes evidências de uso de documentos falsos, material e ideologicamente, e por consequência disso, nasce o dever, e não a faculdade, deste Poder Legislativo de investigar os fatos, como manda a lei. Diante disso, com fundamento no caput do artigo 111, no inciso 25 do artigo 60, ambos do regimento interno, parágrafo 2, artigo 46 da Lei Orgânica Municipal, os vereadores abaixo assinados requerem a abertura de comissão parlamentar de inquérito com o objetivo de apurar os fatos citados acima. Conforme norma regimental interna, indicamos como membros efetivos os vereadores Jetson Freitas, Tiago Silva e Leonardo Geik. E como suplente, os vereadores Edilson Gonçalves e Gilcimar de Oliveira. Tecnicamente, o fato objeto da presente investigação é a autenticidade material e ideológica das declarações de escolaridade apresentadas pelos servidores. O prazo para a conclusão dos trabalhos será de 120 dias. São Gabriel da Palha, 11 de março de 2021. Vereadores Jefferson Freitas, Zé Roque de Oliveira, Tiago Silva, Leonardo Luiz, Balbuza Bragato foram os assinantes desta impetração. Vereador Tiago Silva, Vossa Excelência pode ficar à vontade para esclarecimentos complementares como manda o regimento, querendo, tá? Senhor presidente, não vou me estender. Essa aqui, né, foi a peça que impetramos ali para hoje votarmos, né, a CPI, votarmos a abertura da CPI. Eu acho que ficou bem claro isso aqui para todos. Se alguém tiver alguma dúvida quanto a isso, tem amparo regimental para esclarecer, doutor Dais? Claro. Posso perguntar isso? Claro que pode. Algum vereador tem dúvida sobre os fatos narrados?
os documentos, se Vossa Excelência quiser fazer um apanhado deles. Ah, fica à sim, vou vontade. fazer um apanhado. Não vou ler todo, vou fazer um apanhado. Tem aqui alguns decretos de nomeações que o prefeito fez, né, os decretos de alguns funcionários que foram nomeados por esse, ou seja, com o diploma desse colégio Marechal Hermes. Né, tem aqui um decreto, tem decreta também de exoneração dos mesmos. O que muito me deixa, doutor Daiso, assim, uma coisa ofuscada, foi que os mesmos que foram admitidos, assim que veio à baila essas questões dos supostos diplomas falsos, eles foram exonerados. Os mesmos. Nenhum a mais, nenhum a menos. Está aqui para que todos os edis possam vislumbrar. Está aqui a declaração dos então servidores da época, né, que foram exonerados. Está aqui também a justiça, anexado aqui, que a Justiça do Rio aceitou a denúncia contra 24 acusados de falsificar históricos e diplomas. Está aqui também em anexo, o vereador que quiser folhear. Né, como está em anexo, também consta a prisão de várias pessoas. Tem também anexo aqui no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da República. Né, nós puxamos aqui o número de inscrição de CNPJ, e essa empresa está fechada, muito me estranha, como foi dito na peça, essa empresa está fechada desde 2019. A empresa está fechada desde 2019. Não é o secretário que está falando isso, é através aqui do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, qualquer cidadão pode puxar para constar. Mais algumas coisas. E demais folhas que só a pessoa tendo acesso que dá para se entender. Presidente, por enquanto é isso. Obrigado, vereador Tiago Silva. Conforme manda o regimento, processo número 357/2021, Comissão Parlamentar de Inquérito. Comunico, conforme manda os costumes, que o vereador que tiver interesse na matéria a ser votada deverá se abster. Turno único de votação do processo 357/2021. Coloco em votação. Vereadores, só esclarecendo, o vereador que for favorável à abertura da comissão parlamentar de inquérito, sim. O que for contra, não. Não há previsão regimental para discussão na presente votação. Por favor. Nobre vereador Arlete Maria Corbelari, como vota Vossa Excelência? Pela transparência e com justiça, eu voto sim na CPI. O presidente não vota, né? Só em caso de empate. Só em caso de empate. O vereador Edilson Carlos Gonçalves, Edilson Eventos, vota como, vereador? O vereador vice-presidente Jetson vota como? Sim. Como vota o vereador Getúlio Andrade Loureiro? Voto sim. O vereador Gilcimar de Oliveira? O vereador José Roque vota como? O vereador Leonardo Jeique, Sargento Jeique? O vereador Leonardo Luiz Albusa Bragato? Sim. O vereador Levi Guinha?
Vereador, pela ordem, o presidente pede sua compreensão, não há discussão nesse momento. A discussão é no final da votação total, conforme manda o regimento. Obrigado. Pois não, Guinha? Ok. O vereador Renato Alves, eu, Tiago Silva, eu voto sim pela transparência. Vereador Tiago dos Santos, como vota Vossa Excelência? Voto sim. Presidente, encerrou sua votação. Turno único de votação do processo 357-2021. Processo de abertura de comissão parlamentar de inquérito aprovado em turno único por unanimidade. Solicito, vereador Tiago Silva, que Vossa Excelência proceda com a leitura das matérias constantes do expediente. Vereador Tiago Silva, um momento. O vereador que quiser justificar o voto, me desculpe, não foi dada a oportunidade, pode fazê-lo agora no final da votação. Prossiga, vereador Tiago Silva. Ok. Temos aqui o projeto de lei 05/2021. Ele é do vereador Getúlio Andrade Loureiro, Getúlio Filho. O projeto de lei ele dispõe sobre a criação das áreas de estacionamento rotativo, pago e estacionamento em áreas especiais, nas vias, logradouros, espaços públicos do município de São Gabriel da Palha e dá outras providências. Moção número 01 de 2021, do vereador José Roque de Oliveira, moção de aplausos pela posse do presidente da Coabriel, Luiz Carlos Bastianello, como membro titular do Conselho Nacional do Café, o vereador José Roque de Oliveira. O requerimento 09 de 2021, a Sua Excelência, Daício Marcelo Barbosa, o vereador que subscreve nos usos atribuições regimentais requer a Vossa Excelência, após ciência ao plenário, que sejam consignadas nos anais desta Casa de Leis, votos de profundo pesar pelo passamento do senhor Elias Wolfgram, ocorrido no dia 16 de fevereiro de 2021, às 21h38 no Hospital São Bernardo, em Colatina. Elias Wolfgram, filho de Henrique Wolfgram e Maria Wolfgram, em memória, nasceu em 8 de março de 1948, na localidade de Três Pontões, município de São Gabriel da Palha. Ele foi servidor deste município, onde por muitos anos desempenhou sua função de pedreiro, com zelo e responsabilidade. Elias foi membro da Igreja Luterana do Brasil, desde seu batismo. Foi um dos fundadores da comunidade evangélica luterana Cristo de São Gabriel da Palha, no bairro Boa Vista, na década de 60. Também foi líder por vários anos no grupo Avante por Jesus, dessa mesma igreja, cujo objetivo principal era levar a palavra de Deus aos necessitados através de visitas hospitalares, no asilo e nas casas. Seu Elias deixou como legado uma belíssima trajetória marcada pelo respeito ao próximo, amor e dedicação à família e amigos, e relevantes serviços prestados ao nosso município. Foi casado com Nédia Wolfgram por quase 50 anos, com quem teve Luiz Henrique Wolfgram, Luciano Henrique Wolfgram, ambos pastores da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Leandro e Lohane Wolfgram, sendo 3 casados e 8 netos. A sua ida nos entristece e aos seus familiares, amigos e conhecidos que conviveram com o seu modelo de vida e exemplo.
já sentimos a profunda falta que deixou com o seu partir, e não poderíamos deixar de abraçar os familiares e amigos com votos de pesar, rogando a Deus que os confortem, recebam as mais sinceras condolências, na certeza de que as lembranças constroem um caminho que chega até o coração e fazem com que os nossos entes queridos partam desse mundo e estejam permanentemente bem perto de nós, como se vivessem para sempre. Assim, não poderíamos deixar de registrar nos anais dessa Câmara nosso voto de profundo pesar pelo passamento do senhor Elias Wolfgram. 4 de março de 2021, vereador Tiago dos Santos e vereador Leonardo Jeik. Indicação 231 de 2021 é do vereador Getúlio. Ele pede a instalação de câmara de segurança em frente à creche Criança Esperança, no bairro Jardim Passamani. O vereador Getúlio, ainda em indicação 229 de 2021, ele pede para reformar o calçamento da Avenida Bertolo Malacarne, neste município. O vereador Getúlio, ele, ainda em indicação de 228 de 2021, ele pede para reformar o parquinho infantil do bairro São Sebastião, deste município. O vereador Getúlio, ainda em indicação de número 209 de 2021, ele pede para implantar o plano de arborização na Avenida Graciano Neves e Avenida Presidente Castelo Branco, deste município. O vereador Getúlio, ainda em indicação 208 de 2021, ele pede para a construção da Casa da Memória em nosso município. O vereador Getúlio, indicação 197, ele pede a concluir a construção da Praça Vicente Glaza, no bairro Glória, mantendo as árvores que lá estão. Ele também, indicação de número 134, vereador Getúlio, pede para construir no bairro Paraíso uma praça para atender os moradores do referido local. Getúlio, vereador, em indicação de 131 de 2021, ele pede a regularização fundiária dos bairros João Colombo e João Colombo II, Gustavo Boni, Cachoeira, São Sebastião, Santa Helena, deste município. O vereador Getúlio, indicação de número 98, ele pede a instalação de cestas para coleta seletiva de lixo nas praças e escolas do município. Em indicação de número 14, o vereador Getúlio pede a instalação de condicionadores de ar nas salas de aula das escolas municipais São Gabriel da Palha. O vereador Tiago dos Santos, indicação número 70 de 2021, ele pede para implantar no município um restaurante popular. O vereador Tiago dos Santos, indicação número 140, pede a construção de uma nova unidade de saúde no córrego Rancho Alto, neste município. O vereador Tiago dos Santos, indicação número 8 de 2021, ele pede para adquirir uniformes para os agentes comunitários de saúde desse município. O vereador Tiago dos Santos, ele pede providências para pavimentar o pátio do ginásio do distrito de Vila Fartura. Ele também, em indicação de número 63, o vereador Tiago dos Santos, ele pede para providenciar a reforma dos vestiários e banheiros do campo de futebol em Vila Fartura, distrito desse município. Em indicação número 66 de 2021, o vereador Tiago dos Santos pede a construção da praça no loteamento residencial Vila Fartura, no distrito de Vila Fartura, a qual já foi denominada Praça Alfredo França Tom, conforme a Lei 2.852, de 29 de 10 de 2019. A indicação número 65, também do vereador Tiago dos Santos, ele pede a instalação de 2 braços de luz na rua que vai sentido Córrego Encantado, distrito de Vila Fartura, deste município. Tiago dos Santos, em indicação 217, 2021, ele pede a instalação de câmara de monitoramento no
terminal rodoviário Antônio Massucati, desse município. O vereador Tiago dos Santos, indicação número 68, ele pede para a construção de uma academia ao ar livre, próximo à creche do bairro Santa Helena, neste município. Em indicação de 194, o vereador Tiago dos Santos pede oferecer pão e leite, frutas pela manhã para os pacientes que são obrigados a irem de madrugada às unidades de serviço de saúde do município para conseguir atendimento. Indicação número 155 do vereador José Roque, ele pede para que seja desenvolvido o projeto para coleta e tratamento do esgoto do patrimônio de São Roque do Terra Roxa. O vereador José Roque ainda prossegue a indicação 207 e pede para fazer a cobertura de todo o parque de exposição deste município. Em indicação de número 151, o vereador José Roque pede a construção de 2 comportas na barragem existente no Rio São José, no bairro Cachoeira da Onça. O vereador José Roque prossegue com a indicação de número 153. Ele pede a realização, para realizar a revisão do plano de cargos e salários dos servidores do Poder Executivo deste município. Em indicação de número 154, o vereador José Roque ele pede para reformar as placas e o portais de identificação do município, localizada na entrada do município de São Gabriel da Palha, entrada e saída. O vereador José Roque, indicação número 200, ele pede para estender a iluminação da avenida em São Roque do Terra Roxa, até o Bar do Paulo. Ainda em indicação de 213, o vereador José Roque pede a construção de uma capela mortuária em São Roque do Terra Roxa. Ele, em indicação de 214/2021, ele pede a criação do Centro Especializado de Tratamento de Feridas neste município. O vereador Edilson, ele, em indicação de número 218, ele pede a instalação de uma torre de telefonia móvel rural no córrego Araras, aqui desse município. O vereador Edilson, em indicação de número 184, ele pede para calçar o entorno do Centro de Formação Camponês, no córrego Araras, aqui também neste município. Em indicação de 185, o vereador pede para asfaltar a estrada que liga o local onde está sendo construído o Centro de Formação Camponês, o córrego Araras, até o asfalto que liga São Gabriel da Palha à Vila Valério. O vereador Léo Bragato, em indicação número 215, ele pede para reformar o posto de saúde do córrego Rancho Alto. O Léo Bragato, ainda em indicação 219, ele pede para incluir atendimento médico e odontológico no posto de saúde do córrego Rancho Alto. O vereador Léo Bragato, em indicação 221, cascalhar a estrada que liga a ABB até a praça da Igreja Luterana dos Três Pontões, aqui neste município. O vereador Léo, indicação 220, ele pede a construção e instalação de uma academia ao ar livre próximo ao Bar do Tostão, na comunidade Rancho Alto, aqui neste município. Em indicação 222, ainda o vereador Léo Bragato, construir um abrigo de ônibus no asfalto do Fartura, na entrada do Córrego Invejado, neste município. O vereador Léo, indicação 223, ele pede para construir um campo de futebol de areia no Bar do CI, do Córrego Invejado. O vereador Léo Bragato, indicação 226, ele pede a construção do quebra-mola na frente do posto de saúde no córrego Rancho Alto. O ainda vereador aqui, indicação 225, ele pede o calçamento dos becos 5, 6, 7 do bairro Aimorés, neste município. O vereador Léo, indicação 224, ele pede para instalar placa de identificação no posto de saúde do córrego Rancho Alto. Instalar placa de identificação no posto de saúde do Rancho Alto. O vereador Renato, em indicação 235, ele pede a reforma da ponte sobre o córrego do Sapo, na comunidade de Penha do Barra Seca. O vereador Renato, em indicação de número 236, ele pede para reformar o calçamento e construir muro de arrimo na rua Anchieta, no bairro Vila Combone. O vereador Renato ainda prossegue com a indicação 234, ele pede para efetuar a troca da caixa d'água e construir um poço artesiano no patrimônio do São José, aqui deste município.
ele também pede indicação de 233 para que seja construído um quebra-mola na rua Luiz Vespal, no bairro Cachoeira da Onça, aqui neste município. Aqui é o ofício do diretor de Departamento de Licitações, né, o presidente da Câmara. 8 de março de 2021. Senhor presidente, obediência à lei municipal 635/92, informamos a esta Câmara de Vereadores que no dia 18 de março de 2021, às 13 horas, ocorrerá a sessão de abertura de edital de pregão presencial de número 002/2021, cujo objeto é a constituição de ata de registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes, escritório, para atender às necessidades administrativas da Prefeitura. Atenciosamente, Erliton de Melo Braz, pregoeiro oficial. Temos aqui também um ofício número 01/2021, presidente da Comissão de Chamada Pública ao presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, em obediência à lei 775/92, informamos esta casa que no dia 30 de março, às 12 horas, será procedida a realização da chamada pública que tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados ao atendimento das escolas, da rede municipal e entidade filantrópica, referente à utilização de 30% dos recursos repassados pelo FNDE, e para alimentação escolar, e de acordo com a Lei 11.947/2009. Atenciosamente, Flávia de Almeida Otti, presidente da comissão. Isso, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Tiago Silva. Nesse momento é o uso da tribuna livre, feito pelo cidadão. Apenas para esclarecer, esse momento é regimental. O cidadão que desejar fazer o uso da tribuna livre tem que se dirigir à secretaria da Câmara. 2 pessoas podem fazer o uso da tribuna livre por sessão. O tempo máximo por pessoa é de 15 minutos. No caso de serem 2, 7 minutos e meio para cada pessoa. O primeiro inscrito é o senhor Petrônio Antunes. Fique à vontade, Petrônio, para o uso da tribuna. 7h30, né? 7h30. Você quer o microfone de mão? Você quer o de mão? De mão ou aquele lá? 7h30, porque tem outros. Ó, Fábio Júnior, chegou nesse vídeo. Não, não vai chegar não. Mandou uma mensagem aqui, não vai chegar não. Uhum. Deixa eu falar. Falou que não. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, população aqui presente e público que está acompanhando, obrigado, público que está acompanhando os trabalhos da Câmara hoje. Eu gostaria de começar a falar com vocês o princípio base que rege não só a administração pública, mas o comportamento de cada cidadão que ocupa cargo público. O primeiro é o princípio da impessoalidade, né? Quando esse cidadão deixa de ser pessoa física e passa a ser pessoa jurídica. E as ações dele são permeadas em obediência aos princípios, né, ao qual parentes, amigos, companheiros não são parte nem base da administração pública do município, nem da Câmara Municipal e nem de qualquer outro setor ou autarquia. Esse é o primeiro princípio. A importância desses companheiros acaba na campanha e não permanece dentro da administração pública. É o princípio da impessoalidade. O outro é da moralidade. É quando o gestor público, o administrador do cargo legislativo, tem a obrigação de fazer com que a moral e a seriedade dos atos administrativos seja a base da estrutura que move a sociedade. E não é só função do gestor fazer isso. Manter essa moral e essa base como estrutura é a obrigação de quem fiscaliza, é dessa Casa de Leis e cada um dos senhores. E depois, o princípio da obediência das leis. Ninguém está acima das leis. E é por isso que existe 2 poderes moderadores. O poder judiciário para que faça cumprir as leis e essa Casa de Leis, através dos seus representantes, para reestruturar aquilo que não estiver certo ou parece ser que não estiver certo. E hoje eu vi um momento histórico acontecer nessa Casa de Leis.
7 vereadores se empenharam em busca dos procedimentos e comparação de atos praticados pela gestão pública que não pareceram obedecer os princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade. E hoje eu vi essa Casa de Leis, por unanimidade, aprovar um requerimento para que seja sanada qualquer dúvida que houvesse no sentido da obediência desses 3 princípios, que são mais, mas eu considero a base da estruturação pública e da boa administração de algo público ou da pessoa pública. Eu quero dizer aos senhores que não só esses princípios foram obedecidos aqui hoje, mas como as ações dos vereadores traz orgulho e confiança para a população de São Gabriel, porque essa é a função de cada um dos senhores. E em respeito a cada um dos senhores, eu agradeço em nome da população desse município a ação individual e coletiva dessa Casa de Leis. É para isso que vocês foram eleitos. E eu tenho certeza que a nossa população está orgulhosa nesse exato momento. Quero dizer aos senhores que nunca na história desse país uma administração cometeu tantos erros administrativos legais como esta que hoje administra São Gabriel. Não só nessa ação dos diplomas, mas nas ações de contratações de secretários, como uma aberração institucional e jurídica em contratar uma pessoa, ocupando uma pasta administrativa, condenado com os direitos políticos cassado e cumprindo pena. Isso não existe em lugar nenhum desse país, só existiu em São Gabriel. A questão da contratação verbal de indivíduos para prestar serviço que, ao saber da condição de explanação das consequências e causas por isso aconteceu, para essa Casa de Leis, que já está em mão desses vereadores, eu fiquei abismado em ver tamanha incapacidade de expressar a legalidade em atos praticados ilegais por essa administração, que será com certeza motivo de outra CPI, a contratação do covidário. E com certeza haverá uma punição séria para os envolvidos. Eu quero terminar as minhas palavras, que são poucas, mas de respeito a cada um dos senhores, dizendo que o ato de entrega dessas declarações é algo surreal, que não pode existir em qualquer situação administrativa. Não entendo como o secretário de administração não se atentou a isso. Não entendo como o secretário de Finanças, que com certeza deve ter feito o pagamento do mês de janeiro, não se atentou a isso. Não entendo como a área de recursos humanos não se atentou a algo muito simples, que desmonta qualquer legalidade do ato praticado pelas pessoas e por essa instituição. Foi muito bem claro e lido aqui por um dos representantes da mesa, o secretário, que os documentos apresentados por essas pessoas estão com o CNPJ de uma empresa que está baixado desde 2019. Ou seja, não existe legalidade com qualquer documento redigido, identificado e prestado e entregue por qualquer empresa que está com o CNPJ baixado. Isso já mostra que essas declarações, que não são diplomas, não têm validade nenhuma. E outra coisa, essas pessoas entregaram à empresa pública de São Gabriel um documento sem qualquer arguição legal para a sua existência. Esta entidade está suspensa as suas atividades pela Secretaria de Educação do Rio de Janeiro desde o ano de 2019. Então ela não pode expedir qualquer declaração, qualquer documento. E posteriormente ela diz na declaração que foi todas elas no mês de janeiro de 2021, ou seja, 3 anos depois que perdeu a sua identidade jurídica, que posteriormente vai entregar um diploma. Como? Se ela não tem CNPJ e ela não está contida dentro da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro. Qualquer pessoa com o mínimo de compreensão de administração pública e finança pública iria saber que esses documentos não têm validade legal.
Não precisava sequer da realização de uma CPI para saber que esses documentos não têm validade. Essas pessoas, sim, teriam que buscar uma declaração ou um histórico escolar na Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, que é o único órgão que pode fornecer esse documento para ser entregue à Prefeitura de São Gabriel. Quando nós nos colocamos à disposição da sociedade para reger esse município no ano de 2020, sabíamos a dificuldade que iria enfrentar um gestor nas questões de legalidade para gerir esse município. E não poderia ser qualquer um que teria que assumir a cadeira de prefeito ou de vereador desse município. Nós sabíamos que não poderia ser qualquer um. E está provado com as ações praticadas nos últimos meses que não pode ser qualquer um. São Gabriel da Palha, ela fez a sua escolha. E quando o povo no coletivo erra, cabe à Câmara Municipal e à legislação do município acertar e aparar as arestas que aí estão. E se for preciso acertar, vai acertar. E se preciso substituir, vai substituir. Eu quero... Pois não. Eu estava esperando o presidente Só da um minuto, casa. Petrone, só um minuto. Vereador Renato, entendo seu pedido de ordem. Contudo, eu tenho aqui o expediente na minha mão. O segundo inscrito para a tribuna não está presente. Então, eu vou conceder os outros 7 minutos e meio, conforme manda o regimento. As questões do Braz, se o senhor se sentir insatisfeito, se dirija para mim por escrito ou da forma legal que o senhor achar conveniente, tá bom? Muito obrigado. Eu quero dizer... Sim, senhor. Sim, mas agora eu estou justamente esclarecendo. Eu quero dizer ao Vou retomar vereador... seu tempo, Petrone Antunes. Eu quero dizer ao vereador Renato que não é costume da minha pessoa desobedecer normas e nem algo que é imposto a mim. Eu sou muito obediente. E se eu continuei falando, é porque alguém, ou a mesa, ou qualquer pessoa, não disse que meu tempo estava terminando. E por educação, vereador, muito obrigado por o senhor ter me alertado. Eu gostaria de dizer para a população de São Gabriel da Palha, como estava falando, que não é qualquer um que pode sentar na cadeira de prefeito e governar esse município. É para quem tem conhecimento e competência. E se quem é gestor, e se o povo errou, equivocou na escolha, fez a sua escolha de forma equivocada e não tem competência e qualificação, cabe à Justiça, através dos seus atos, e à Câmara Municipal, através dos seus atos, corrigir os erros e, se necessário, punir, e, se necessário, substituir com alguém com qualificação e competência. Porque, na verdade, o povo pode até errar, mas o povo não pode sofrer. O povo não pode pagar eternamente pelos erros praticados pelo coletivo, e que não foi a maioria, só foi 36% da população. 36% errou diante dos atos apresentados aqui por essa Câmara, não avaliação minha, mas pela avaliação da própria Câmara Municipal, através dessa CPI, que prova que o povo errou. Não foi os 100%, só 36%. E os 100% não pode pagar pelos erros de 36%, se esse erro houver. E eu quero dizer a todos que é com muita consciência, sabedoria e discernimento que eu peço à Câmara Municipal que use os princípios da impessoalidade, da moralidade e da obediência das leis, para que seja avaliada qualquer ação que seja praticada aqui por essa Casa de Leis. Porque aqui nós não temos nem aliados e nem inimigos ali.